Por isso que a gente fica o tempo inteiro procurando pertencer a alguém. Isso, quando você chega aqui, você já tem isso dentro de você. Esse senso de solidão, preciso pertencer. E esse senso de pertencimento, quando é frustrado, dá espaço para a solidão. Geralmente, as pessoas que procuram é realmente porque quando estão chegando lá no fundo do poço. Bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso Simplify América. Para simplificar a vida do imigrante e botar coisa boa na cabeça de vocês que só pensam caraminhola. Meu povo, hoje eu vim falar de um tema que, assim, eu especificamente preciso desse tema. Vocês não estão entendendo que a situação da cabeça da pessoa aqui não está muito boa. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental e como cuidar de si, longe de todo mundo, da família e dos amigos. E ninguém melhor do que a terapeuta Luciana. Obrigada! Eu estou muito feliz que você aceitou o nosso convite. Muito obrigada mesmo. O seu trabalho é um trabalho muito bom, muito inspirador, né? Que ajuda pessoas a superar tantas coisas, né? E estar imigrando é um desafio imensurável, né? Porque é vir para um outro país com dores nas costas. É verdade. E nascer, né? A gente nasce um bebezinho aqui, só que adulto. É difícil. É verdade. Né? Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para a gente conhecer um pouquinho mais, para a galera do Simplify aqui já ficar íntimo da Lu, né? Para a gente a partir de agora é só Lu. Tá ótimo. Né? Aí, em primeiro lugar, eu quero agradecer. É um privilégio, é uma honra estar aqui com você, falando um pouquinho desse assunto tão importante que é a nossa saúde mental, certeza. né? Porque, realmente, no mundo em que nós vivemos hoje, tão corrido, nós nos esquecemos de cuidar da nossa saúde. Ou então, às vezes, nos preocupamos muito com a saúde física, somente. Vamos para academia, vamos correr. E isso é importante, isso é muito legal, né? Mas a saúde mental, ela é fundamental. Porque a gente pensa, a gente sente e a gente age. E muitas das nossas ações equivocadas são por não cuidar da nossa mente. Então, assim, eu vim hoje aqui para tentar esclarecer da melhor maneira possível, de forma simples, prática, direta, para a gente conseguir uma saúde mental mais equilibrada. E é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Eu me chamo Luciana Figueiredo da Costa Silva. Oh, é mais uma Silva! Mais uma, meu Deus, eu não aguento esse Silva. Mas sou Silva. E eu sou casada há 25 anos, tenho 3 filhos e tenho 47 anos e estou aqui há 3 anos nos Estados Unidos. Ah, tá nova. Novinha, ainda estou começando a ficar em pé, equilibrar. Ainda caio de vez em quando. Tá certo, é sobre isso, gente. Mas é um prazer estar aqui com você. A gente está muito feliz que você aceitou esse convite. Obrigada. Eu sei que a agenda é corrida Verdade. de todo mundo, né? Nossa. Mas, nossa, que bom que deu certo. Eu fiquei muito feliz. E, assim, eu vou dizer sobre mim, né? Então, vai ser um podcast sobre a Juliana. Ok, sobre a vambora. saúde mental da Juliana, porque Jesus. Não, brincadeira. Eu vou tentar ser o mais neutra possível. Eu queria, assim, né, entender, porque eu tô aqui há quase 6 anos. Eu vou fazer 6 anos em novembro, de muita luta, né, que a gente fala que aqui a gente... Mas pelo menos já superou o primeiro ano, o segundo, o terceiro... Não, gente, olha, eu vou ser bem sincera, porque quando eu cheguei aqui, falaram assim comigo. Não, Ju, fica calma, porque no começo é assim, o primeiro ano que é o difícil, depois, no segundo, tudo melhor. Você tá esperando melhorar. Aí passou o primeiro, passou o segundo, o terceiro, o quarto. Eu tô no 5º, gente. Cadê a melhora que todo mundo fala? Mentira, gente. Melhor assim. Melhor, olha onde você está, falando no podcast. Melhor assim. Não, eu tava com a doutora Andréia agora e ela foi a minha advogada. E eu lembro exatamente o dia que eu fiz a videochamada com ela para dar início do meu processo imigratório. E, assim, passa um turbilhão de coisas na cabeça dela. Vencemos tantos desafios. Não, e eu lembro exatamente, eu estava sentada no chão, porque era videochamada, né? Porque estava no Covid, essa situação toda. E eu sentada no chão, e eu lembro assim... E aí, eu vendo ela aqui, eu vendo ela falar, vinha tanto sentimento. Teve uma hora que ela falou que eu me emocionei, porque eu lembrei da minha mãe. E ela, né, participou de perto e tal. E eu falei, meu Deus, obrigado. Deus, ele é incrível por a gente estar aqui até hoje. Ele sempre coloca anjos do nosso lado ali, para pessoas para nos ajudar. Parece assim, eu estou vivendo uma situação que eu não imaginava, né? Viver
Não tô falando que a vida é maravilhosa, perfeita, incrível, mas eu sou grata. Sou grata a cada E a gratidão é tropeço. muito importante. Isso... É um dos fatores para te dar saúde emocional, é você descobrir a gratidão. Exato. E eu demorei, tá? Demora, às vezes demora. Demorei por causa das lutas. a entrar no carro e falar assim, obrigado, Deus, eu tô cheia de problema, mas muito obrigada. É complicado, né? E a realidade do imigrante, né? Como que a solidão, ela afeta tanto a vida do imigrante aqui? Porque estar longe de todos é muito difícil. É porque, por exemplo, nós, seres humanos, nós já nascemos com esse vazio dentro de nós. Por quê? A Bíblia diz em Gênesis 2:17, diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque do dia em que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, esse versículo aqui é muito importante porque nós, seres humanos, nós não fomos feitos... Por que a morte é tão dolorida para nós como seres humanos? Porque nós fomos feitos para ser eternos. Deus nos criou para uma eternidade, para ficar ali no jardim, sermos eternos. E ele percebeu que não era bom que o homem estivesse só, fez ali uma disjuntora para ele. Então, Deus formou a família, um lar, algo maravilhoso. Tinha comunhão com ele todo dia de tarde. Então, Deus criou o homem para isso. Só que o homem, ao comer dessa árvore, ao desobedecer, ele fez o quê? Ele morreu não só espiritualmente, mas a partir daí doenças começaram a vir no nosso corpo e o homem conheceu também a morte física. Então, quando o homem ali desobedeceu e foi expulso do Jardim do Éden, ele perdeu a comunhão com Deus, né? E teve que sair do lugar para o qual ele foi criado. Então, por isso que o homem ele vive uma busca constante por pertencimento. Eu preciso pertencer a alguém. Nossa. Por quê? Porque o homem foi criado para pertencer a Deus, a esposa, o lar, a família. O homem foi criado para pertencer a algum lugar, né? Ali o Éden, Deus criou tudo perfeito, mas a desobediência, o pecado, tirou isso de nós. Então, quando nós saímos do Éden, o homem ele já nasce com essa busca. Eu preciso pertencer a alguém, eu preciso pertencer a algum lugar. Por isso que a gente fica o tempo inteiro procurando pertencer a alguém. Nossa, então, é quando verdade. você sai da sua casa, do seu país, você deixa a sua vida. Por exemplo, eu deixei a minha vida, eu tinha 42 anos. Vivi 42 anos no Brasil, 4 anos em Manaus e tantos anos no Rio de Janeiro. Carioca! Uhul! Então, assim, isso, quando você chega aqui, você já tem isso dentro de você. Esse senso de solidão, preciso pertencer. E esse senso de pertencimento, quando é frustrado, dá espaço para a solidão. Por isso que a solidão ela é tão dolorida, porque é algo que está faltando em você. E esse algo só é preenchido através de Jesus Cristo. Então, quando você crê que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida, esse senso de pertencimento vai embora. Sim. Porque agora eu voltei ao plano original. Agora eu pertenço à eternidade. Agora eu pertenço ao meu Deus Criador. Agora eu pertenço ao céu. O meu nome está escrito no livro da vida. Então, esse senso da solidão, da tristeza, a solidão no sentido ruim, ela vai embora. Por quê? As pessoas, às vezes, confundem a solidão com saudade. Porque muitas pessoas podem estar rodeadas de gente, pode estar no seu país de origem, no Brasil, na sua terra natal, e se sentir solitário. É verdade. Por quê? Porque não são pessoas que te fazem não sentir solitário. O que são é o vazio, de falta de pertencimento. E esse pertencimento original, só Jesus pode dar. Com certeza. Então, assim, quando você está longe de casa, já tem isso dentro de você, e vem para uma terra longe, é difícil. Primeiro porque a gente vê no YouTube, nas redes sociais, aqui é o paraíso. Meu Deus. Eu costumo dizer, céu. gente, que me Eu sou mostraram uma. os Estados Unidos um paraíso, quando eu cheguei de cara no inferno. Gente, alguém dá sinal pro ônibus que eu vou descer, gente, porque é verdade. Gente, eu lembro que assim, eu vim para os Estados Unidos a partir de vídeos. Eu não conhecia nada e nem ninguém. Eu também, cega. Peguei uma mala e vim. A gente veio cada um com uma mochila, né, Marlene? Exato. É bem Viemos com uma mochila
né? Uma mala com algumas pertences, uma mala para todo mundo e cada um com a sua mochilinha. Desembarcamos aqui no paraíso, mas quando a gente abriu assim, tcharam, Não, meu primeiro Deus. baque foi pegar um táxi, porque eu não tinha internet ainda, então peguei um táxi. E eu não conseguia desbloquear o cartão de crédito. Mó rolê, eu no aeroporto, cansada, tentando desbloquear cartão de crédito para pedir Uber, não conseguia. Aí peguei um táxi. Meu primeiro choque foi pegar um táxi, sem falar Inglês. nada em inglês. E o taxista começou a dar volta com a gente. Eu lembro que a corrida do táxi ficou, assim, caríssima. Foi, sei lá, Porque eles perceberam. É, Ele percebeu. lógico. E 120 e tantos dólares. Mas tudo bem, Deus abençoou e tá tudo certo. Eu vim achando que eu falava inglês. Porque eu ensinava meus filhos em inglês na escola. Aí eu falo inglês. Quando eu desci no aeroporto de Miami, que eu falei a primeira frase em inglês, e um americano me respondeu, what? Quê? Aí eu descobri ali, foi o meu primeiro choque. O Eu meu foi no não Dennis. sei falar inglês, meu Deus, eu não sei. Não, e eu lembro exatamente do meu marido, a gente foi incrível. A gente saiu do aeroporto, foi pro Celebration Hotel, e aí no Celebration tinha um outro lado da rua, ainda existe esse Dennis, que eu falo que todo ano eu quero ir lá para comemorar o ano de aniversário aqui nos Estados Unidos. E eu peguei e fui pedir a comida. Aí eu sabia inglês. Ótimo. Porque eu sei inglês, amor. Aí ele... aí eu ficava... Aí ele... Ué? Mas não sabia inglês? Aí eu... Fica quieto. Eu sei inglês. Ai, mas É isso. chocante, a O cultura. idioma já faz a gente Já. ter uma desestabilidade emocional muito grande. Não, e é logo no aeroporto que você descobre que você não fala inglês. A gente teve uma professora aqui no nosso podcast, maravilhosa, a Adriana, e eu falei isso, eu falei assim, no Brasil a gente acha que você pode fazer cursos e cursos, você vai chegar aqui, você vai ter um choque cultural, porque é diferente o falar, é diferente o ouvir. A gente aprende diferente no Brasil o inglês, né? Eles complicado. aqui, eles falam totalmente diferente daquilo que a gente aprende. Totalmente. E além disso, né, o inglês, ele é um choque muito grande para poder. E se a gente já está com uma saúde mental, assim, balanceada... Fica mais difícil ainda para aprender. Fica mais difícil. Aí tem a falta da tal rede de apoio tão falada. Talvez lá no Brasil o pessoal não vai falar tanto nisso, porque a gente usa muito essa palavra aqui nos Estados Unidos, a rede de apoio, a rede de apoio. E, de fato, aqui a gente faz uma rede de apoio, né? A gente cria a nossa rede de apoio, porque lá no Brasil é nossa família, nossa mãe, pai... E aqui não, aqui a gente cria a nossa rede de apoio, né? E isso é legal, porque quando você começa a observar que geralmente a sua rede de apoio são os pais, famílias, né? Sim. E aqui você tem que contar com aquela pessoa que você acabou de conhecer. Né? Que você, poxa, aí você vai desenvolvendo um relacionamento para poder conseguir criar algumas redes de apoio, que não é fácil. E geralmente entra mais as dificuldades do inglês, porque a sua rede de apoio toda vai ser brasileira. Por quê? Porque americano, a cultura é muito difícil também, essa questão da cultura. Choca a nossa saúde mental, se a gente não tomar cuidado. Porque eles são muito mais frios do que nós. Eu não sei de onde você é do Rio? Não, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais. Rio, carioca, o povo fala com todo mundo, até com cachorro na rua. Não, gente, tem uma menina Entendeu? lá com a Super gente maravilhosa. comunicativa. Adoro ela, a Thaís. Ela fala até com os cotovelos. Aí fica nós duas falando o dia inteiro, se deixar. Então, assim, brasileira é assim. Minha filha se formou, ela vai se formar, e teve o walkout da escola, né? Aí saiu todo mundo lá, mais de 800 alunos. Aí os americanos vindo na frente e tal. Daqui a pouco, aquele barulho, aquela gritaria, aquele pula-pula. Eu falei, pode contar que é brasileiro. Dito e feito. Era todo mundo brasileiro. Então, essa diferença cultural é muito grande. Eu tive que atender uma mãe com a filhinha acho que tem 5 aninhos, e ela é acostumada a abraçar todo mundo. Ela é uma criança doce, meiga. E ela chegou na escola e teve problemas. Por causa do choque cultural. Porque ela queria abraçar os amiguinhos, beijar os coleguinhas, doce, meiga. E a diretora chamou ela, a mãe na escola. Não é aceitável. Não aceitava, porque as outras crianças americanas não queriam, achavam estranho, a professora também. Então, eu tive que cuidar disso, porque... Como que você vai falar para a criança que ela não pode abraçar se ela é tão carinhosa? Aí você tem que ter maior cuidado para você não roubar essa identidade dela de ser carinhosa, de dar amor, de dar carinho, de abraçar e também evitar processos em cima, né, das costas dos pais, porque um pai pode denunciar, não quero estar abraçando a minha filha e etc e tal, né? Então, Gente, assim, a cultura também é muito diferente. Essa cultura, eu falo assim, a gente tem que dar a oportunidade de vivê-la, com certeza. Mas, de fato,
a gente vive um misto aí, assim, uma coisa, um sobe e desce, uma... Eu falo porque eu vivi aqui um luto, né? Eu perdi a minha mãe e a minha saúde mental foi por água abaixo. Eu perdi a minha mãe no Brasil. Conseguiu ir, não? Não. Covid, tudo fechado. Meu Deus. Eu vi ela por vídeo. E, Chocante. Foi assim, foi não. É a pior experiência que eu já tive em toda a minha vida. E eu não tinha acesso a entendimento. Não é nem acesso, eu não tinha o entendimento do tanto que a saúde mental é importante. E, na mesma época, tudo aconteceu, né? A minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu numa sexta. Meu marido se mudou para outro estado no domingo. Nossa. Eu me vi sozinha. E eu comecei a fazer 1 milhão de coisas. Para suprir o tempo, acabar com o tempo e não se sentir solitária. E aí vinha ansiedade, depressão, insônia. Eu tinha tanta insônia. Não que eu não tenha, não vou mentir. Eu passo por episódios de insônia ainda. Porque eu acho que a saúde mental, a gente tem que tratar ela com um bebezinho, né? E eu tenho muita insônia ainda, né? Mas graças a Deus, eu hoje é uma outra vida, uma nova Juliana. Eu falo que eu sou uma nova criatura, graças a Deus. Mas eu passei por isso aqui e eu tentei ocupar a minha cabeça com muitas coisas. Achando que ia melhorar e só piorou. Achando que eu ia resolver os A problemas. E eu solidão, lembro a que eu dor. fazia aula de inglês, eu trabalhava, eu fazia academia, eu inventava tudo que você podia imaginar. Tudo. Para poder não ficar em casa. Eu não queria deitar na cama, eu não queria pensar, porque muitas das vezes eu ia chorar, eu ia me sentir mal, e pensar em besteiras, e parece que os pensamentos vão vindo, e é difícil de tirar. A gente é ensinado muito isso. As pessoas, igual, por exemplo, você vai, não chora não. Por exemplo, sua mãe faleceu, não chora não. Não, tem que chorar. Chora, derrama lágrimas, porque quanto mais você chorar e quanto mais você falar sobre aquele assunto, mais leve você vai ficar. As suas emoções vão sendo mais equilibradas. Você está dizendo para o seu inconsciente que você está conversando sobre aquilo. Então, vai chegar um momento... Eu não queria falar de jeito nenhum. O primeiro bloqueio que dá, não quer falar. Entendeu? Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente não entende é que, por exemplo, o seu gatilho, digamos assim, foi a morte da sua mãe e a mudança do seu esposo para um outro estado. Mas muitos dos nossos problemas mental, nossa saúde mental, está ligado à nossa infância. Nossa, meu Deus. Só que precisa de um gatilho na vida adulta que pode um dia nunca ser acionado, mas pode ser acionado a qualquer fase da vida por um fato muito dolorido, que no seu caso foi o caso da sua mãe. No meu caso, eu tinha 40 anos, era 40 anos? Era. Acho que foi quando eu fiz 40 anos, isso mesmo. Eu achei que eu tinha feito 80, porque aconteceu tudo comigo naquele ano. Eu perdi o tio, que era da minha infância, 2 meses depois eu perdi a minha avó, que era a mãe dele, entendeu? Então, assim, e eu perdi um carro, dei perda total no carro, e quem era responsável era eu, porque era eu que estava dirigindo, eu que coloquei dentro da água, chovendo, enfim. Então, foram 3 episódios muito marcantes, porque eu sou o tipo de pessoa, assim, é bom você se conhecer. Eu sou um tipo de pessoa que eu perdoo fácil você. Sim. Se você fizer alguma coisa comigo, poxa, tranquilo, vamos conversar, eu vou te perdoar fácil. Agora, quando eu cometo algum erro, Nossa, eu tenho esse problema. eu tenho essa dificuldade de me perdoar. Por quê? Porque eu entendo que eu estou prejudicando outras pessoas e eu não quero prejudicar ninguém. Eu me cobro muito em relação Se cobra a isso. muito, e isso é muito prejudicial. Então, quando eu fiz 40 anos, eu tive crise de ansiedade terrível. Eu não conseguia entrar em túnel, eu não podia entrar em elevador, que eu ficava com falta de ar, parecia que eu ia morrer. Que eu estava com falta de ar. Fui no psiquiatra, falei, psiquiatra, eu vou morrer, doutor? Ele, não, você não vai morrer. Eu tinha medo, falei, eu não posso entrar no avião. Eu tinha medo de ir para os Estados Unidos, que eu falei, eu não vou conseguir entrar no avião. Ficar Porque 8, 9 eu não horas. vou ficar aquele troço, eu não vou aguentar, eu ficava com falta de ar, aquele desespero todo. Fui fazer uma terapia, por um acaso, uma terapeuta de TRG, muito boa, foi na nossa igreja para atender família pastoral. E nós somos pastores, meu esposo e eu. E ela atendeu a nossa família toda. E ali, conversando com ela, ela me sabe, abriu a minha mente. Que tudo isso que eu passava, essa falta de ar, foi devido ao meu nascimento.
Nossa. Porque e a minha mãe, quando eu fui perguntar para minha mãe me contou exatamente o que aconteceu no meu nascimento. E tudo que a doutora tinha falado era verdade. Então, aquilo ali abriu os meus olhos, ela ressignificou aquilo para mim, né? E eu falei, eu vou estudar para ajudar outras pessoas como eu fui ajudada. Que lindo. Eu preciso libertar as pessoas desse terrível mal que eu senti. E ali eu comecei a estudar, foi quando eu me formei em terapeuta, para ajudar as outras pessoas a se libertarem. Mas muitos dos nossos traumas vêm da infância. Eu acredito, porque a minha psicóloga na época também falou assim, Ju, vamos tratar a Juliana pequena? Sim, tem que tratar ela. E eu falava assim, ela tá ótima, coitada, nem sabia. Aham. Tava lá, sofrendo igual uma doida. Eu queria entender assim, a ansiedade, depressão, essa baixa autoestima, todas vão vir juntas? Ou, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, ela pode não ter depressão, ou uma pessoa que tem depressão obrigatoriamente tem ansiedade e etc, ou não? Não, nem sempre. Porque, por exemplo, a ansiedade é o medo do futuro. Você está tão preocupada com o seu futuro, como que vai ser, que você acaba ficando muito ansiosa. Sim. A depressão é o peso de carregar problemas do passado. Você tem tantos problemas, tantas coisas mal resolvidas no seu passado, que você carrega aquele peso. Às vezes, por exemplo, eu tive uma cliente, uma paciente que eu atendi, que ela perdeu a mãe, depois perdeu o marido e ficou de boa, tranquila, estou bem, emocionalmente estou bem. O cachorro morreu. Ela entrou em depressão, não queria mais tomar banho, não queria sair de casa. Por quê? A morte do cachorro foi só a gota d'água que estava faltando para derramar aquele oceano de emoções frustradas, de tristezas, de dores. Então, por isso que é importante você tratar ao primeiro sinal. Pô, a morte de alguém, como eu falei, a morte é dolorida para a gente como ser humano. Então, a morte de alguém importante na sua família precisa ser tratado. Você precisa ressignificar aquele momento de dor, de tristeza, entendeu? Para poder você conseguir se levantar e ter uma saúde mental tranquila. Eu perdi o meu tio, quando eu já estava aqui nos Estados Unidos, eu perdi assim, o tio que eu mais amava, né? Que era o único irmão que meu pai tinha. Eu perdi, com ele eu estava aqui. Nossa. Entendeu? Então, foi terrível para mim. O que meu esposo fez? Vamos sair, vamos passear, vamos conversar. Lá você chora, vamos se distrair. Ele ficou fazendo isso comigo para quê? Para que aquele dia eu pudesse ressignificar. Foi um dia triste, mas também foi um dia alegre. Eu consegui me divertir, consegui sair para o meu inconsciente gravar, poder ressignificar. Aquele dia teve uma notícia ruim, mas também teve motivos bons. E assim, é real isso. O dia ele vai ficar marcado. Você lembra exatamente do momento da notícia até o final daquele dia que você deitou a cabeça no travesseiro para dormir. Você lembra exatamente tudo que aconteceu. Nós temos muitas memórias. O nosso cérebro ele tem memória. Nós não gravamos, tem como. Nós gravamos tudo. Tudo a gente grava. E eu vou aproveitar, né? Você nos disse, é pastora. E eu vou dizer assim, uma situação polêmica, né? Que muita gente fala. Ah, depressão é falta de Deus. Não. Não é então, falta de Deus. isso é muito importante as pessoas saberem que depressão não é falta de Deus. Não é falta de Deus. E eu acredito que nesse país aqui a gente está muito sucinto a ter uma depressão, principalmente porque a gente vive longe, né? De quem a gente foi criado, quem a gente ama, né? Incondicionalmente. E aí tem a ansiedade, principalmente igual agora, o cenário que está todo mundo vendo aí do governo, como que vai ser a insegurança. Eu tenho certeza que está todo mundo perdendo sono aí, né? Muita gente perdendo o sono dessa situação atual. E existe isso, né? Isso é real. Então, não é falta de Deus. A pessoa pode estar buscando a Deus e ter depressão. Não é falta de Deus, mas também não pode ser tratado como doença, como tem sido tratado, vergonhosamente. Me desculpe, eu sei que tem muita gente que pode não concordar comigo, mas assim, a depressão, quanto mais... Tem casos que você realmente vai precisar para você conseguir equilibrar as suas emoções. Claro. Entendeu? Mas ser tratada como está sendo tratado hoje em dia só te leva a piorar. Porque você se entope de remédio, aí vem insônia, porque você só vai conseguir dormir por causa daquele remédio. Você tomou remédio para cada depressão. Mas daqui a pouco, aquele remédio vai te dar insônia. Aí você vai ter que tomar outro remédio para a insônia. A insônia vai te deixar irritada. Você vai ter que tomar um remédio porque você vai criar ansiedade. Enfim, remédio em cima de remédio. E o que acontece? A indústria farmacêutica, ela paga, ela financia
muitos estudantes de medicina, de farmácia, para desenvolver, descobrir novas doenças, porque se surgir novas doenças, vai ter que Novos surgir medicamentos. novos medicamentos. E surgindo novos medicamentos, quem lucra é a indústria farmacêutica. Com certeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de medicamentos que a gente vai tomar, porque vai afetar o coração, Sim. entendeu? Vai afetar todo o seu corpo. Então, saúde mental, vamos resolver aonde está por exemplo, o diabético. O diabetes está doente. A diabética é uma doença. Vem através de quê? Excesso de açúcar. Não posso comer açúcar. Acabou. Definiu. A depressão, vamos descobrir. Está vindo por causa de quê? Exato. Foi por causa daquela menininha lá que foi maltratada? Que ela foi abusada da infância? O que aconteceu? Vamos tratar essa causa emocional para que você consiga aí sim se livrar da depressão, entendeu? Então, assim, é muito importante essa questão da saúde mental. Cuidado para não adoecer o seu corpo também com outros tipos de medicamentos que podem causar pior. Não, isso com certeza. A gente tem que tomar cuidado até com o ibuprofeno que a gente toma, né? E quem dirá um remédio prescrito tão forte. Tarja preta, que eles dizem, né? E assim, é aquilo, como você disse. Às vezes a pessoa vai precisar para dar um impulso, mas ela precisa reconhecer isso. e pedir ajuda. E você, com a sua experiência, Lu, como você vê isso? As pessoas, elas reconhecem que precisam? Quando elas chegam a você, elas reconhecem que elas estão passando por um momento delicado, que ela precisa buscar ajuda? Ou não, eu estou fazendo porque meu marido falou, eu estou fazendo porque minha mãe está me enchendo o saco. Como que funciona? Geralmente, as pessoas que procuram é realmente porque quando estão chegando lá no fundo do poço. Elas não vêm, digamos assim, precocemente. Poxa, eu perdi a minha mãe. Eu sei que isso é algo dolorido, então eu já vou procurar, já vou conversar para que esse momento de tanta dor não venha causar para mim problemas no futuro. Sim. Porque é normal, você tem que viver o luto. O luto é dolorido, o luto é triste, porque, mais uma vez, o ser humano não foi feito para morrer. Então, assim, é dolorido, você precisa viver esse momento. Mas, se for prolongado demais, deixa de ser um luto para ser até a sua própria morte. Porque vai vir doenças mentais, doenças emocionais e, consequentemente, o corpo vai responder com outros tipos de doença. Eu falo que eu busquei ajuda no fundo do poço. Geralmente é no fundo do poço. Não tinha. Eu estava num ponto que E às vezes a culpa não é minha, tá? A culpa é do meu marido. Exato. A culpa é de não sei quem, a culpa é daquilo. A gente não... Eu brinco... Eu adoro falar isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu tomo um xingo aqui da terapeuta, gente. Eu adoro falar isso lá em casa. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Essas horas, deixa minha culpa, não é? Eu vou botar ela no fulano, ciclano, no Beltrano. É bem isso. O meu marido fala assim, Juliana, se eu pegar você, você vai ver. Eu falei, não. Chamou de Juliana, sai fora. Não. Quando meu esposo fala Luciana, eu falo, tá me chamando de Luciana por quê? Não, outro dia ele me liga e fala, Juliana, quem é Juliana? Ele, você? Eu falei, não. Pra você eu nunca fui, nunca serei Juliana, tá achando que o quê? não. Me desliguei o telefone e fiz ele me ligar de novo. Eu. Então, assim, eu tava no fundo do poço, eu era uma pessoa... Eu falo que, gente, caiu minha ficha por conta disso, né? Porque eu amo tomar banho. Adoro. Eu acho que, assim, você chegar lá em casa agora, eu tá sentada no sofá e você fala assim, vamos ali no mercado. Peraí, rapidinho, vou passar uma água no corpo, a gente vai. Eu adoro tomar banho. Adoro. Loucura da minha cabeça. Adoro tomar banho. E eu me vi num estágio que eu não queria levantar da cama para tomar banho. Isso é um sinal muito sério de depressão. Aí eu comecei... Eu não sei porquê, me deu um estalo, né? Sanidade, Deus, né? Com certeza. Eu falei assim, gente, eu preciso de uma psicóloga. Eu não tô bem. Eu tô num país novo, vivendo uma situação nova, longe de tudo, longe das minhas irmãs, sozinha, meu marido em outro estado, e eu não quero tomar banho. Eu lembro que aquilo me pegou assim, e eu falei assim, é o banho. Foi o banho que foi a gota d'água. Mas é verdade. Mas assim, é verdade. Quando você toma essa decisão de levantar, não foi o banho, mas foi a sua decisão de, você percebeu que tinha uma coisa errada. Exato. Teve um tempo atrás também aqui nos Estados Unidos, a gente estava passando uma situação muito difícil e eu estava sem pintar o cabelo, sem fazer sobrancelha, sem fazer unha, nada, porque eu não tinha ânimo, força para nada. Aí eu olhei assim, que é isso, garota?
Vamos levantar dessa vida. Gente, adoro. Já pintei cabelo, levantei firme a sobrancelha. Falei, vamos parando de palhaçada. Você é linda, você é jovem, você tem saúde, vamos erguer a cabeça sobre e vamos isso. cuidar dessa vida aí. Porque, mais às vezes, se a pessoa não reconhecer isso, ela vai ficando, não procurar ajuda. Quando vê, porque, gente, a tristeza, ela mata. Tem gente que não entende, mas a tristeza mata. Por que muitas pessoas se suicidam, tiram a própria vida? É porque elas acham que aquela dor ali só vai acabar com a morte. Entendeu? Porque a tristeza, ela tá tão triste, tão depressiva, tão solitária, digamos assim, se sentindo tão sozinha, que ela acaba tirando a própria vida. E assim, eu vou usar uma coisa que eu falei com a minha psicóloga na época, minha terapeuta, e ela falava assim, não, isso não vai ser mais parte do seu vocabulário. E eu falava muito isso. Eu sempre estava rodeada de pessoas, porque eu, morava com uma amiga, por mais que meu marido morava fora, eu tinha uma amiga que morava comigo e tudo mais. E eu falava assim, eu não quero existir. Não pode. O seu cérebro ele vai memorizando tudo. Exato. E eu acordava, falava, ai, que vontade, que hoje eu tô, que eu não quero existir. Hoje eu não falo isso de jeito nenhum, porque eu aprendi, né? Eu falo que é uma luta diária, porque é uma luta diária. E, assim, quando você decide procurar ajuda, é um passo importantíssimo. Nossa, você se levantou. Já é uma... assim... E eu faço muito... E essa questão da vaidade, eu pego muito no pé das minhas amigas aqui. E eu falo, vai fazer uma unha? É verdade. Você Você vai se descuidando. Entendeu? E assim, as pessoas Abaixa não percebem, a mas faz uma diferença Faz. inimaginável você passar um protetor com base, gente. Eu falo que eu adoro cílios, eu amo ficar de cílios porque eu me sinto pronta para tudo. Tô pronta para tudo. E eu acho que é necessário você se sentir bem. Você tem que fazer aquilo que você se sente bem, que não precisa te ferir. Mas se sinta bonita, porque vai ajudar. Isso. Aí o excesso é ruim. Claro. E a diminuição também é ruim. Então, você tem o equilíbrio, tudo na vida. Tudo na vida. Você tem que buscar a saúde física, a saúde emocional, mas a saúde mental vai ficando sempre por último. A saúde mental é muito importante, porque é aquilo que eu falei, você pensa, você sente, você age. Então, se você tiver pensamentos ruins, você vai ter emoções negativas e as suas atitudes serão palavras, ruins. né? A gente profetiza essas palavras ruins. Isso que você está falando é muito interessante. Por quê? Porque o diabo, muitas vezes, o nosso adversário, ele não consegue entender a nossa mente, mas a gente dá dica para ele. Nós somos amigos do nosso adversário, sabia? Porque a gente dá dicas para ele. Como que a gente dá essas dicas? Porque a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados do maligno. Esses dardos, ele vai lançando uma hora certa. Sim. E como que ele vai lançando? Ele vai direcionando aquilo que você fala. Você dá informação para ele. Eu tive uma menina que falou comigo, falou assim, ela estava, nos tempos dela, estava menstruada, e ela falou assim, eu odeio ficar menstruada. Eu falei, pelo amor de Deus, não fala isso. Porque menstruação é saúde do seu corpo. Exato. Então, se você ficar falando, mandando essa mensagem para o seu cérebro, daqui a pouco o seu útero adoece. Aí, lá na frente, não consegue gerar filhos, tem abortos espontâneos, não sabe por quê. É porque você colocou no seu cérebro que você não gostava de algo que era saudável. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Aí o diabo vai lançando os dardos. Com certeza. Eu não quero existir. Opa, vamos começar a lançar coisas nela para que ela realmente, de fato, não exista. E é exatamente isso. Então, exatamente. E vai cuidado. pegando nas nossas fraquezas. E uma das coisas que eu falei, né, que eu até queria que você explicasse pra gente a diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Porque eu nunca estava sozinha. Mas o tempo inteiro eu me sentia sozinha. E eu tô falando de mim, mas eu sei que hoje isso é a realidade de muita gente, verdade. principalmente aqui, no mundo inteiro, óbvio, mas principalmente o imigrante. O imigrante, ele se sente sozinho o tempo todo. É uma situação que a gente precisa entender. O que é estar sozinho, o que é se sentir sozinho. Então, por exemplo, hoje nós já, como eu falei do início, nós temos já isso dentro de nós, essa Sim. falta de Deus, porque esse excesso de querer pertencer, de ser pertencente a alguém, Sim. a algum lugar, a gente precisa disso. E isso quem preenche é Deus. E no mundo atual, na nossa atualidade, a gente vive muito o fator da internet.
Eu falo sempre lá em casa, se você parar para analisar, a internet, o telefone celular, ele tem o poder de conectar pessoas em diferentes continentes, Sim. mas também tem o mesmo poder de afastar pessoas que estão no mesmo ambiente. Com certeza. Olha só que interessante. Então, toma cuidado, porque a internet, ela pode te unir a pessoas que estão lá no outro continente, lá na Ásia. Mas te tira Mas de dentro de pode casa. estar te afastando do seu esposo, que está do seu lado. Porque Com está um do certeza. lado, você do outro mexendo no celular. Ou o seu filho está com você no sofá e você está no celular. Então, isso tem afastado. Então, isso tem colocado muitas pessoas em solidão. Sim. Porque elas acham, eu tenho tantos 1000 seguidores no Instagram. Hã? E daí? Mas você é uma pessoa solitária, porque você não consegue socializar com aqueles que estão à sua volta. Verdade. Então, você estar solitário é muito preocupante. Agora, também se sentir sozinho também é muito preocupante, porque quando você se sente sozinho é porque você precisa eu preciso pertencer a alguém. Então, você começa a pensar, eu pertenço ao meu marido, Sim. eu pertenço aos meus filhos, eu pertenço ao meu lar, eu tenho uma cidadania, eu sou brasileira, estou buscando uma outra cidadania. Então, o segredo para você ter uma saúde mental é você ressignificar aquelas coisas ruins, os momentos tristes, as palavras ruins que foram ditas por coisas boas. Porque o nosso cérebro, muitas vezes a gente pensa que isso aqui, o neocórtex, ele é o mais rápido, ele é o mais inteligente, ele é fantástico. Isso, de fato, ele é. Só que é aqui, ó. É o nosso cérebro reptiliano que ele é fantástico. É ele quem manda tudo, é ele quem domina tudo, porque todas as nossas memórias estão armazenadas nele. Então, o cheiro, por exemplo, bolinho de chuva. Nossa, que delícia, infância! Olha, quando essa minha tia morreu, ela fazia o melhor bolinho de chuva do mundo. Era uma delícia. Minhas férias na casa, eu estava aqui e a minha mãe também estava aqui. E ela era irmã da minha mãe. Então, eu tive que engolir o meu luto para cuidar da minha mãe, porque minha mãe se desesperou, estava longe da irmã. Enfim, quando minha mãe foi embora, depois de alguns meses, que a minha filha fez um bolinho de chuva, que eu senti o cheiro que eu comi, que era igualzinho dessa minha tia, acabou. Derramei, desabei, chorei, caiu a minha ficha. Eu nunca mais vou comer o bolinho de chuva da minha tia. Aí chorei. Aí, opa, lembrei, não, eu não posso comer o da minha tia, mas eu vou comer o da minha filha. Que então, maravilhoso! Que é maravilhoso, tão bom quanto. Então, eu ressignifiquei aquela coisa ruim para não me deixar em depressão, em ansiedade. Eu não fui lá, eu não me despedi da minha tia, eu não abracei os meus primos. Eu podia viver com isso. Por muito tempo eu fiz isso. Entendeu? Mas eu estou aqui com os meus filhos, posso fazer chamada de vídeo com meus primos, dizer que eu os amo. Aí minha prima falou, não, minha mãe sabia que você amava ela demais. Entendeu? Então, eu sei que ela sabia que eu amava. Com certeza. E que eu não fui, não por negligência, mas é porque era impossível ir por causa de questão de documento. Não tinha como eu estar presente. Então, você ressignificando isso na sua mente, você consegue se livrar da depressão e da ansiedade. Isso é muito importante. E buscar ajuda, né? Tem que buscar. Porque a pessoa, por si só, ela não vai ter esse entendimento. Não. Só uma ajuda de profissional que vai levá-la a ter esse... Meu Deus, não é que é isso mesmo? Não tinha pensado por esse lado. Igual quando a terapeuta falou comigo sobre o meu nascimento, que eu sentia essa falta de ar, porque eu não tinha, quando eu estava no período de eu nascer, eu não tinha passagem. Eu nasci preta, roxa, toda roxa, porque eu passei da hora de nascer. Meu Deus. Por quê? Porque estava na hora e eu não tinha espaço. Aí até o médico, naquela época, fazer cesárea, porque naquela época tinha que esperar trabalho de parto, né, de parto normal. Então, até o médico levar minha mãe para a mesa de cirurgia, fazer uma cesárea, eu estava em sofrimento dentro do útero da minha mãe. Útero, meu Deus. Então, todo lugar que era apertado, acionava, opa, a Lucianinha está lá, ela está de novo naquele lugar. Aí eu tive que ressignificar. Não, você nasceu. Você agora é uma menina linda, você é casada, uma Como jovem. pode, né? A gente você tem assim, que ressignificar eu tudo. leiga, né? Lógico, você estudada, mas eu muito leiga e jamais ia falar assim, Juliana lá de 1992. Mentira, gente, porque eu tenho 19 anos. Eu sou de... Não. É um papo de jovens aqui, né? Mentira, não tem nada de 1992. Mas assim, chega E assim... o meu 1977? Ufa, até cansei de falar. Não, mas tá muito bem. Obrigada. Muito bem. Então, Lu, eu queria, assim, dicas. Dicas. Eu acho que a pessoa... Porque aqui nos Estados Unidos, o imigrante, ele corre para estudar, corre para voluntariar, corre para trabalhar, corre para comer, corre para família.
corre, a vida é corrida e quando a gente vai ver, a gente está numa depressão profunda. Então, hoje, eu gostaria que você desse dicas para essa galera aí que está nos assistindo, que vai migrar ou que já está aqui migrando, estudante, né, turista, independente do status imigratório, qual que é a dica hoje que você dá para a pessoa? Como que ela lida com essa solidão? Porque muita gente vem com a família, mas muitos vêm só, né? Eu conheci uma menina, a Carol, que ela falava assim, eu só trabalho. E, Carol, como assim? Só trabalho. A minha vida é trabalhar. Eu trabalho de domingo a domingo. Vai adoecer uma hora. Sabe? E a gente já Porque via no você precisa dos semblante hormônios de dela. alegria, você precisa rir, você precisa da gargalhada. Bom, primeira dica, pare de correr. Pare de correr, porque como você falou, a gente chega aqui como um nenenzinho. A gente está crescendo. Então, não podemos correr. O neném não nasce correndo. Exato. O neném, primeiro, ele vai desenvolver, ele vai tentar ficar de pé, vai engatinhar, vai tentar ficar em pé, depois vai dar os primeiros passos, depois vai andar, depois vai dar as corridinhas dele, para depois ele começar a correr. Então, quando a gente chega aqui imigrante, a gente inverte a situação. Porque é tanta conta para pagar, é tanta correria, a saudade da família. O que a gente faz? Estou sozinho, vou enfiar a cara no trabalho. Vou correr, para esquecer. E acaba Essa entrando... não é a solução. Não é. Acaba entrando num outro problema. Então, primeira dica, pare de correr. Importantíssimo. Aqui, pare de correr. Aqui nos Estados Unidos é step by step. Passo a passo. Porque, Luciana, isso aí é porque é teoria. Eu sei, é uma teoria que você precisa levar para a prática, porque senão você vai ter que ir parar para um hospital, vai adoecer não só psicologicamente, mas emocionalmente e muitas vezes vai desenvolver doenças psicossomáticas, que é o corpo respondendo às suas emoções, que estão deslaceradas. Por quê? Porque você não foi step by step. Nós chegamos aqui, nós fizemos isso, nós fizemos step by step. O que é mais importante? Documentação. Não abrimos mão, não vamos ficar ilegais aqui. Todo o dinheiro, tudo, vamos documentação. Depois, não quero mais morar em apartamento. Vamos para casa. Depois, conseguir uma casa, conseguimos a casa, já conseguimos o documento, conseguimos a casa. Agora, vamos lá, eu quero fazer um anel PS da Disney, da Universal, de tudo. Quero ser feliz! Quero ser feliz! Agora eu posso me dar o direito. Eu não posso fazer um caldinho de mocotó e dar para um bebê que acabou de nascer. Sim. É a mesma coisa o imigrante. Você acabou de chegar numa terra estranha. Você é um bebê, você está conhecendo o idioma, você está conhecendo a cultura, você está vendo como é que funciona o sistema aqui. Respeitar o processo. Você tem que respeitar o processo. Então, primeira dica, pare de correr, step by step, respeite o processo. Espere o tempo de crescer. Não queira alcançar um degrau, o 10º degrau, se você não subiu o primeiro degrau ainda. Com certeza. Isso, assim, é a dica das dicas, é respeitar o processo. Sim. E a gente pula o processo, a gente vai ter que voltar. Vai ter que andar igual caranguejo aí de... É caranguejo? Ou é siri? Acho que os dois são a mesma Os coisa, dois, né? Acho que é a mesma coisa. O pessoal que não sabe. Gente, na Minas não tem praia. Dá uma dica, dá uma... gente, mas siri é uma delícia. Ai... Eu prefiro siri do que caranguejo. Eu gosto mais de siri. Eu como tudo. Camarão, adoro. Camarão. Quer me deixar feliz, gente? Camarão. Vamos ressignificar, Luciana. Vamos comer um camarão. A gente já pode sair daqui e vou ali. Então, Lu, você está aqui há um tempo, né? Você trabalha com a terapia e você indicaria alguma clínica, algum local que você conheça, terapia online, apoio, igreja? Eu sou da First e ali a First tem essa questão... A gente, ali na First, tem essa questão para apoio emocional, né? Nós fazemos parte do CARE, lá na First, que atende as pessoas às segundas-feiras que estão com esse tipo de problema. Eu e meu esposo fazemos parte desse grupo de conselheiros lá. E eu atendo, se a pessoa quiser, atendo online. Eu fiz uma coisa também aqui nos Estados Unidos que eu achei bem legal. Eu vou na casa da pessoa, fazer terapia na casa, terapia em home. Que legal. Por quê? Isso. Porque às vezes a pessoa está desse jeito, não quer tomar banho, não quer sair, não quer fazer nada. Tudo que ela não quer é ir num consultório de uma terapeuta. Não, eu falava muito com a minha psicóloga, eu falava assim, eu não quero falar. Ela, tudo bem, a gente vai ficar aqui olhando. A maioria, não quero falar. Tá bom, você não quer falar, não tem problema não, mas eu vim aqui, como é que você tá? Aí você vai usando as suas técnicas, daqui a pouco a pessoa fala mais do que você. Você não para de falar. Não, isso com certeza. E eu vou, dar uma dica, aproveitar, falar um pouquinho, merchanzinho, tá, gente? Só um merchanzinho aqui, falar sobre a Ideal Care, que, para quem não sabe, a Ideal Care, ela ajuda você a ter o seu seguro-saúde aqui. E com o seguro-saúde, você tem acesso a
terapias, a psicóloga, a procurar os médicos que você precisa para poder cuidar da sua saúde mental. Então, imigrante, não se esqueça, você pode ter seguro saúde. Não deixe para depois. Não deixe chegar no fundo do poço. Não deixe chegar no fundo do poço. É muito importante. Porque uma das coisas também, quando nós chegamos aqui, primeiro passo, segura, a gente precisa ter saúde aqui, precisa ter qualquer emergência, tem que ter um lugar. Tem que se preocupar a gente está falando da saúde mental, mas a saúde em si, por né? completo, todo. E assim, o legal da Ideal Care é que eles cuidam de todos os associados, né? Eles cuidam do início ao fim. Se você fez o seguro com eles, eles vão te indicar um terapeuta, eles vão te indicar um psicólogo, eles vão te indicar uma urgente care. Eu, por exemplo, caí, quebrei o pé, mandei mensagem para as meninas. Aonde que tem uma urgente care que tenha raio-x? Uhum. As meninas, na hora, me mandaram umas 3, 4 opções. Eu falei, lindas, beijo, tô indo. Demorei 2 dias para ir. Aí a médica olhou para minha cara e falou assim, senhora, seu pé não ia se curar sozinho. É a mesma coisa a terapia. A gente acha que vai se curar sozinho e muitas vezes não vai. Precisa de uma ajuda profissional. E uma dúvida, assim, bem rapidinha. A questão da gente fazer videochamada com a família do Brasil e ficar muito tempo no telefone falando com o pessoal do Brasil, isso é ruim? É aquilo que eu falei com você, equilíbrio. Se te faz bem, termina, você está alegre, feliz, ótimo. Se terminou, você está depressiva, ficou triste, queria estar lá. Por que eu estou aqui? Então, vai uma vez por semana, não dá fica, dá uma segurada. Porque tudo aquilo que te faz mal, é bom você... Evita, né? É o gatilho, é o famoso gatilho. Se pode te acionar aquilo, então você evita. Entendeu? Porque nós somos tricotômicos. A Bíblia mesmo diz, nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, ter o seguro, né? Seguro de saúde é muito importante. Cuidar do nosso espírito, procurar uma igreja first. Tô brincando, mas tem tantas outras por Orlando, aí. eu adoro, porque eu escutei a pastora outro dia falando assim, a gente vai fundar a Ideal Way Church, né? A pastora de lá falou assim, eu vim para cá para a gente fundar a Ideal Way Church e um outro pastor falou assim, mais uma igreja em Orlando? E ela pegou e respondeu, mais uma igreja em Orlando. Mais uma opção, mais um, né? Mais um local de bênção, né? Prega a palavra de Deus, é importante. Exato, é isso. Igreja é onde tem Deus, é onde Ele está ali presente e é isso que importa. Então, aí você procura uma igreja para você poder cuidar do seu espírito, né? E procura uma ajuda terapêutica também para você poder cuidar das suas emoções. Claro. Porque é muito importante. Saúde mental. Pense em coisas boas, esteja vendo, porque a gente vê, a gente ouve, a gente pensa, a gente sente e a gente age. Meu Deus, isso faz todo sentido. Tinha um corinho, quando eu era criança, eu criei meus filhos cantando esse corinho, que falava, cuidado, olhinho, o que vê, que o Salvador do Céu está de olho em você. Cuidado, boquinha, o que fala, né? Então, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve vai para o nosso pensamento. Sim. Você pode vai ver um filme lá de depressão, de morte, você vai ficar triste, gente. você vai ficar pensando, eu tô com medo de dormir. Por quê? Porque o seu pensamento está naquilo. Então, você vai sentir medo e você vai agir o quê? E, consequentemente. Com certeza. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve e cuide das suas emoções. Busque sempre a Deus, porque Ele vai resolver, vai preencher essa questão da sua solidão. E é importante, às vezes, sim, a questão da solidão é uma coisa ruim, né? Claro. Você se sente mal, mas a solicitude é algo bom, porque às vezes a solicitude, a diferença a solidão é aquela falta, eu preciso pertencer a alguém. E a solicitude, eu estou aqui, eu pertenço a um Deus, eu pertenço a uma família, eu pertenço a um lugar e eu pertenço a mim mesmo, eu posso cuidar de mim. Então, na solicitude, você está cuidando de você mesmo, refletindo, lendo a palavra de Deus, trazendo pensamentos positivos, que a Bíblia diz. Coisas boas, né? Vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sim, com certeza. Então, quando você cuida da sua mente, trazendo bons pensamentos, as suas emoções também serão saudáveis e, consequentemente, o seu corpo também será saudável. Maravilha. Se você botar coisas boas diante dos seus olhos, todo o seu corpo será luz. Muito obrigada por ter compartilhado tanta coisa boa com a gente. Eu me senti muito abençoada com você. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo.
bom. De verdade, eu tô muito feliz que você participou. Amém. Estou à E eu disposição. Eu queria que você deixasse seu telefone, rede social, para quem quiser te contatar, sim. fazer terapia. Eu já vou deixar aqui a minha consulta marcada. Meu telefone é 321-895-0645. Tá? Eu faço terapia tanto online, né? E se quiser, essa questão... A presencial também eu vou, presencial. E essa questão da biblioterapia, que é muito importante. Que né? é lindo esse Que é trabalho. lindo, isso é lindo. Você utiliza do poder transformador da palavra de Deus, unindo as técnicas terapêuticas, que com certeza você vai ter uma saúde mental, emocional e física cheia Com da certeza. bênção de Deus, tá? Minhas redes sociais Luciana Figueiredo, eu acho. Porque quem cuida disso tudo é minha filha. O universitário, tá certo? Tá certo. Tá certo, universitários. Ó, os nossos assistentes aqui são Luciana incríveis. Figueiredo, é isso aí, Então, gente, vai lá, corre lá, chama a Lu, porque ela é maravilhosa. Gente, a energia que essa mulher, quando ela entrou aqui, a energia boa que ela traz pra gente, Ah, que bom, é obrigada. surreal. Para de ser aquele imigrante louco, desvairado, que sai gritando na rua, buzinando pro coleguinha. Vai procurar terapia, meu povo. Para de dar trabalho pros outros. Eu, hein? E outra, se você não tiver inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque eu tenho certeza que se não se inscreveu é porque tá precisando de terapia. Então fala com a Lu, tá vendo? Fala com a Lu e já se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, deixa aqui seus comentários, dicas, o que aconteceu com você, o que te fez cair em depressão, como você buscou ajuda. Esse vídeo vai te ajudar muito e vai ajudar muitas outras pessoas. Então é isso, meu povo, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Lu. Obrigada a você.